Na manhã de 11 de setembro de 2001, enquanto câmeras do mundo inteiro apontavam para Manhattan, um outro registro acontecia longe dos holofotes, silencioso, quase invisível. Invisible. Não era uma transmissão de TV, não era uma coletiva oficial. Eram pessoas observando, filmando e, segundo testemunhas, reagindo de uma forma que não parecia compatível com o que o mundo ainda acreditava estar acontecendo. Ai, caralho! Olha só, o cara é narrador. Pouco depois do primeiro avião atingir a torre norte de World Trade Center, moradores de Nova Jersey ligaram para a polícia. Do outro lado do rio Hudson, com uma visão clara dos canais de Nova York, 5 homens estavam posicionados em um estacionamento elevado, ou seja, em cima de um prédio. Eles não pareciam confusos, não pareciam em choque. Tinham câmeras nas mãos, registravam o momento e, de acordo com os relatos, sorriam, se abraçavam e aparentavam comemorar. Nesse instante é importante lembrar o contexto. O segundo avião ainda não havia atingido a Torre Sul. A maioria das pessoas acreditava estar diante de um acidente aéreo trágico, mas isolado. O pânico generalizado ainda não havia começado, e é justamente por isso que aquele comportamento chamou tanta atenção. A polícia foi acionada. Os 5 homens foram abordados e detidos, ainda naquele mesmo dia. Descobriu-se que eram israelenses e trabalhavam para uma empresa chamada Urban Moving System. The witness called police, who stopped the van hours later and arrested 5 men. All 5, it turns out, were Israeli. Uma empresa de mudanças aparentemente comum. Até aqui, nada de extraordinário. 5 trabalhadores estrangeiros, um lugar com uma boa visibilidade e um evento histórico inesperado. Mas é a partir desse ponto que começam as perguntas. Lá vem a teoria. Os teóricos das conspirações. A primeira teoria que surge, e talvez a mais persistente, é de que aqueles homens tinham algum tipo de conhecimento prévio sobre o que iria acontecer naquela manhã. Essa teoria não afirma necessariamente que eles sabiam todos os detalhes dos ataques, nem que participaram deles. O que ela surge é algo mais sutil, e justamente por isso mais perturbador. A possibilidade de que eles soubessem que algo grande, violento e fora do comum estava prestes a ocorrer. O argumento central dessa teoria não está em documentos secretos, mas no comportamento humano. Para muitos investigadores independentes, a pergunta é simples: por que alguém estaria filmando naquele exato momento? Por que posicionar câmeras antes de o mundo entender que se tratava de um ataque? Por que reagir com aparente celebração diante de algo que naquele instante ainda parecia apenas um acidente? Os defensores dessa teoria dão grande peso ao fator tempo. Eles argumentam que há uma diferença fundamental entre reagir após o segundo impacto e estar preparado antes dele. Se a maioria das pessoas só compreendeu a gravidade do evento quando ficou claro que se tratava de um ataque coordenado, aqueles homens já estavam ali, registrando, observando e esperando. Essa suspeita se intensificou anos depois, quando um dos detidos concedeu uma entrevista a um canal de televisão israelense. Em determinado momento, ele afirmou que o objetivo deles era documentar o evento. And at that point we were taken for another round of questioning, this time related to our allegedly being members of Mossad. The fact of the matter is we are coming from a country that experiences terror daily. Our purpose was to document the event. A frase ecoou por anos em círculos investigativos alternativos. Para quem desconfia da versão oficial, essa não foi uma frase qualquer. Documentar um evento pressupõe saber que ele é um evento. Pressupõe intenção. Pressupõe antecipação. As autoridades americanas trataram essa declaração como irrelevante. Segundo o FBI, tratou-se de uma fala mal formulada, feita muito tempo depois, sem valor probatório. A investigação oficial conclui que não havia qualquer evidência de que os homens soubessem previamente dos ataques. Argumentou-se que muitas pessoas filmaram o ocorrido após o primeiro impacto, que testemunhos podem ser subjetivos e que reações humanas em situações extremas nem sempre seguem padrões esperados. Mas para os críticos, o caso nunca foi totalmente encerrado. As gravações feitas pelos homens nunca foram divulgadas integralmente ao público. Não se sabe exatamente quando começaram a filmar, nem o conteúdo completo do material registrado. É nessa ausência de informação que a dúvida permanece viva. Some evil is just
It can't be explained. Are these people happy? Are they joyous now? Are they celebrating? Oh, absolutely. They're Thank celebrating. God. There's one report. This has not been confirmed, but there's several live reports that there was a cell, one of these cells, across the Hudson River, and they got on the. This is the report. I emphasize. I don't know this for a fact, but there's several witnesses who say this happened. They got on the roof of the building to look across. They knew what was going to happen. Yeah. They were waiting for it to happen, and when it happened, they celebrated. They jumped for joy. A segunda teoria vai além e levanta uma hipótese ainda mais sensível, hein? Ela surge que aqueles 5 homens não eram apenas trabalhadores comuns, mas poderiam ter algum tipo de ligação com o serviço de inteligência israelense. Rapaz, Mossad, não como autores dos ataques, mas como observadores, monitorando, acompanhando, sabendo mais do que aparentavam. Investigadores independentes apontam que a empresa tinha uma estrutura pequena, registros pouco claros e um número incomum de funcionários estrangeiros. Pouco tempo após o 11 de setembro, a empresa encerrou suas atividades abruptamente e seu proprietário deixou os Estados Unidos. Para alguns, isso não prova nada, para outros, levanta suspeitas difíceis de ignorar. Defensores dessa teoria recorrem ao contexto histórico. Empresas de fachada já foram usadas inúmeras vezes por serviços de inteligência ao redor do mundo. Espionagem entre países aliados não é algo inédito, embora raramente seja admitido oficialmente. A hipótese levantada é que Israel poderia estar monitorando atividades extremistas em solo americano, talvez sem compartilhar todas as informações com as autoridades dos Estados Unidos. Após o 11 de setembro... Falando em torre, lembrei de 11 de setembro. Surgiram reportagens mencionando investigações sobre possíveis redes de espionagens israelense no país. Essas investigações existiram, mas nunca foram oficialmente conectadas ao caso dos chamados israelitas dançando, ou The Dancing Israelis, nem aos ataques em si. Para os defensores da teoria, essa separação foi conveniente. Os guri tá louco hoje. Para as autoridades, foi simplesmente o reconhecimento de que não havia ligação factual entre os casos. O FBI afirmou não ter encontrado qualquer evidência de ligação entre os 5 homens e a Mossad, ou qualquer outro serviço de inteligência. Nenhuma acusação foi feita, nenhuma prova foi apresentada publicamente. Oficialmente, o caso foi encerrado. Ainda assim, como na primeira teoria, o que mantém essa hipótese viva não é o que foi provado, mas o que nunca foi completamente esclarecido. Documentos permanecem parcialmente censurados, relatórios não foram divulgados na íntegra, detalhes importantes nunca chegaram ao público.